A internet tem muitos mistérios sombrios, mas quase todos já conhecemos os mais icônicos. Neste vídeo, vou falar sobre 3 menos conhecidos. Espero que ao menos um seja novidade para você. De um avaliador do Google Maps muito assustador até uma teoria da conspiração sobre um massacre horrível, vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais como este. Se você quiser apoiar o canal, pode se tornar membro no Ko-fi ou membro do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Ou você pode me deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo deste vídeo. Obrigada a todos que considerarem essa opção. Este vídeo trata de temas que alguns podem achar perturbadores, como morte, tiroteios em massa e comportamentos inadequados. Recomenda-se discrição ao assistir. Você pode clicar no link na descrição para se tornar um membro do Ko-fi e assistir a uma versão mais longa, sem cortes e sem anúncios deste vídeo, que inclui uma entrada extra que não foi adequada para esta versão curta. Se você quer direções para uma viagem de carro, ideias de novos lugares para explorar ou tranquilidade de que não vai ter intoxicação alimentar em um restaurante que nunca experimentou, o Google Maps oferece tudo isso e as avaliações são muito úteis. Elas podem ser um pouco variadas, no entanto, contudo, desde comentários genuínos e detalhados sobre o serviço até observações diretas de clientes insatisfeitos. Algumas são simplesmente bizarras, e poucas são tão bizarras quanto as avaliações de um homem chamado Rick Caldron. Se olharmos o perfil do Rick no Google Maps, na verdade, ele não postou muitas avaliações escritas, a grande maioria são apenas classificações e fotos. Uma coisa que você vai notar instantaneamente é que quase todas são para diferentes filiais do Hooters e do Twin Peaks. Ambos são chamados de restaurants, onde as garçonetes usam roupas reveladoras. Na verdade, só 2 avaliações têm comentários, uma de 2 meses e outra de 3 meses atrás. Vou ler essas agora. Fui ao Twin Peaks Davie comemorar meu aniversário adiantado e fui atendida pela Madison. Ela me fez sentir bem-vinda e é muito boa em jogar Una. Se você estiver em Davie em um domingo, venha ao Terraplenagem e peça pela Madison a melhor que o Terraplenagem Davie tem a oferecer. Você não vai se decepcionar. Primeira vez no Hooters Atlanta/Cumberland, Geórgia, e fui atendida pela Jazaria. Ela me fez sentir em casa e sempre se preocupava comigo. 5 estrelas, merece até 6. Se for a este Hooters, peça para ser atendida pela Jazaria, não vai se decepcionar. Então é um pouco estranho que quase todas as avaliações do Rick sejam para o Hooters ou Twin Peaks, mas talvez ele só goste do ambiente, né? Ouvi sobre um casal britânico que queria visitar todos os pubs Wetherspoons na Inglaterra. Então talvez o Rick tenha uma garota parecida. Só como o Hooters e o Twin Peaks já seria estranho, admito. A maioria das avaliações dele é desses restaurantes na Flórida, o que sugere que ele pode morar lá, mas também há avaliações no Texas, Virgínia, Carolina do Sul, Illinois e Geórgia. Acho que em toda a viagem ele faz questão de conhecer um novo Hooters ou Twin Peaks. As coisas ficam ainda mais estranhas ao ver as fotos que ele posta com as avaliações. Todas mostram mulheres, mas várias exibem apenas parte de seus rostos. Pode ser só a testa, os olhos e o nariz, mas raramente o rosto inteiro, incluindo a boca e o queixo. Há algumas exceções, por exemplo, a resenha de Twin Peaks que eu li, onde Rick menciona ser cuidado por Madison. Ele incluiu uma foto dela no bar, posando com um brinquedo do Yoshi. É só uma foto comum mostrando o rosto inteiro e o corpo da cintura para cima, mas isso é raro? Quase todas são fotos mostrando só metade do rosto. Na própria avaliação sobre Madison, há 17 fotos mostrando só metade do rosto de diferentes mulheres. O mais estranho é que o resto foi claramente editado no Photoshop. O mesmo pode ser dito sobre a maioria das outras fotos que ele compartilhou em avaliações diferentes. Os fundos geralmente parecem fotos que ele pode ter tirado enquanto estava nos restaurantes. Mas e quanto às mulheres?
Eu não sei se ele mesmo tirou fotos delas separadamente e depois as editou na imagem de fundo, ou se ele simplesmente as encontrou na internet. Nem todas as fotos mostram mulheres de verdade, algumas são claramente geradas digitalmente. Elas quase me lembram aqueles anúncios do IMVU que você via por toda a internet, tipo há uns 15 anos atrás. As fotos anteriores mostravam mulheres de verdade, mas em algum momento Rick decidiu começar a misturar essas imagens falsas estranhas. Todas as avaliações parecem conter várias fotos com uma mistura de mulheres reais e geradas digitalmente. Então, o que diabos está acontecendo aqui? Esse mistério já foi discutido algumas vezes no Reddit, e as pessoas criaram algumas teorias diferentes. Uma delas foi explicada em um comentário de um usuário que já foi excluído, que dizia: "Minha teoria completamente sem fundamento é que é algum tipo de inteligência artificial se treinando para inserir pessoas falsas de forma convincente em cenários reais. Para ganhar popularidade em sites como o Instagram e espalhar anúncios, eu acho que todos aqueles bots do Reddit fazem algo parecido. A única coisa que eu não consigo explicar é porque eles só inserem metade de um rosto ou porque eles realmente estão postando isso." Essa última frase é exatamente o que não faz sentido nessa teoria. Se as fotos mostrassem o rosto completo das mulheres, talvez fizesse sentido. Se essas fotos fossem avaliações de um restaurante menos conhecido, eu pensaria que era o dono tentando melhorar as avaliações. Mas isso é para várias filiais diferentes do Hooters e do Twin Peaks, então isso realmente não faz sentido. Se fosse algum bot se treinando, como a pessoa comentou, por que ele está realmente postando essas fotos? Outra pessoa tentou responder essa pergunta e comentou o seguinte: "Ok, olhando um pouco mais a fundo, ele parece estar por Miami e mais pela Flórida, mas já esteve em Chicago, agora. Curiosamente, ele avaliou um Hooters na Flórida. Mas ele postou a foto da mulher de rosto meio coberto e disse: da próxima vez que eu voltar, o Chai Chai Town é um apelido para Chicago. Eu aprendi isso pela primeira vez com a Goose Island Beer, é hora do chai?" Este programa automatizado de bot só faz avaliações de 5 estrelas e só vai ao Hooters e ao Twin Peaks. As exceções são uma barbearia, supermercado e McDonald's, raros outros. A maioria desses lugares são chamados de restaurants. Só fui ao Tilted Kilt em uma festa de formatura. Agora, o motivo de publicar apenas rostos pela metade é revelado em uma foto. Ela aparece com o rosto pela metade acima e um cardápio abaixo. Era para estar tirando fotos do cardápio e acabou colocando o rosto de uma garota bonita na loja. Na maioria das vezes, porém, não funciona. Acho que só deu certo uma vez. As fotos deveriam ser do avaliador, mas todas são diferentes. Acredito que o texto dessas avaliações também seja gerado por inteligência artificial e dá para perceber. As recomendações nas avaliações de restaurantes são um pouco estranhas. O irônico aqui é o uso de emojis, texto em negrito e itálico. E o fato de terem colocado as fotos em um comentário separado quase me fez pensar se esse comentário realmente foi escrito por inteligência artificial. Vai saber, as 3 fotos mostravam um cardápio e a testa de uma mulher acima dele. Mas o negócio é que, na minha opinião, 2 das 3 fotos definitivamente parecem reais, não geradas por inteligência artificial. A mulher na outra foto realmente parece ter sido editada, mas o cardápio em si parece real. Não sou especialista em inteligência artificial e já fui enganada várias vezes. Uma dessas fotos é de janeiro de 2021, quase 4 anos atrás. E não acho que as imagens de inteligência artificial fossem boas o suficiente então para enganar as pessoas, nem mesmo a mim, ao ponto de parecerem reais. Também há algumas fotos que mostram o polegar do Rick sobre o cardápio, sugerindo que foram tiradas por uma pessoa de verdade. Teve outra postagem no Reddit sobre isso, onde uma usuária apresentou teoria diferente. Não sei se isso ajuda, mas há alguns anos comecei a avaliar vários restaurantes, etc. Locais próximos de onde eu moro por tédio. Pouco tempo depois, uma das minhas avaliações, que incluía algumas fotos, ficou um pouco popular no Google Maps. Logo depois, alguém me ofereceu dinheiro para avaliar locais onde nunca estive e postar fotos falsas que me enviariam. Eles me enviaram mensagem diretamente, o que achei estranho, pois não sabia como conseguiram meu número.
Eles citaram minha avaliação popular e fotos, então certamente já tinham visto minhas avaliações como guia local. Eu recusei rapidamente a oferta e eles me deixaram as informações de contato da empresa para a qual trabalhavam caso eu mudasse de ideia. Não sei se essa pessoa quer mais visualizações com essas fotos estranhas para vender avaliações futuras ou se recebe para postar fotos de outros. Mas achei que valia a pena jogar a ideia no ar. Se ainda não foram contatados por empresa similar, provavelmente serão agora com tantas visualizações. Essa é uma teoria bem interessante. Eu nem sabia que era possível ser paga para postar avaliações no Google, mas até que faz sentido. Rick pode estar tentando ganhar algum dinheiro com isso, ou até tentando subir de nível, níveis de guia só por subir mesmo. Não me importo com níveis de guia, e admito que geralmente só me dou ao trabalho para lugares que foram realmente muito bons ou muito ruins, mas eu meio que gosto de escrever avaliações para restaurantes, hotéis, etc. Talvez Rick seja igual. O que me faz pensar que tem mais coisa nisso, porém, é o fato de que quase todas as avaliações dele são para o Hooters ou Twin Peaks. E claro, a natureza estranha das fotos que ele posta. Não é só uma foto por restaurante, mas várias, às vezes até 20 em uma avaliação cada uma mostrando metade do rosto de uma mulher diferente. Postar tantas fotos pode ser só para ganhar mais pontos e subir de nível como guia. Mas por que especificamente avaliar só esses restaurantes? Com certeza, ele faria questão de avaliar literalmente todos os lugares que visitou, cafés, supermercados, shoppings, não só esses especificamente. Um tipo de restaurante que, por acaso, é conhecido por ter garçonetes jovens e atraentes vestidas com pouca roupa. Com certeza deve haver mais do que isso. Ao me deparar com isso pela primeira vez, só pensei em uma explicação: fetiche. Um bem obscuro, mas ainda assim um fetiche. Se tem algo que aprendi em 5 anos e meio cobrindo conteúdos perturbadores no YouTube, é isso. Quando você vê algo estranho e repetitivo online, que não mostra sinais de ser um jogo de realidade alternativa, especialmente quando envolve mulheres ou crianças e é postado por um homem, sempre há uma boa chance de ter algum tipo de explicação inapropriada. Agora, eu não sei se Rick especificamente tem alguma coisa com a parte de cima do rosto das mulheres, ou se é algo um pouco menos óbvio. Sem trocadilhos, não vou descrever exatamente o que estou pensando. Mas talvez exista um motivo pelo qual as bocas das mulheres, em particular, não possam ser vistas nas fotos. Tenho certeza de que você pode imaginar aonde quero chegar. Para mim, é claro que isso está acontecendo aqui, não vejo outra teoria que explique tudo. Essas mulheres provavelmente não consentiram em participar do conteúdo inadequado de Rick. Imagine ser uma delas. Encontrar uma foto sua e saber para que está sendo usada é realmente assustador. Especialmente sabendo que ele teve o trabalho de realmente te editar em outra foto. Algumas pessoas na internet chegaram a sugerir que Rick poderia estar anunciando essas mulheres como possíveis vítimas de sequestro e tráfico, ou que ele mesmo poderia estar fazendo isso. Não vi nada concreto que sugerisse isso. E seria bem idiota da parte dele postar fotos das vítimas online, isso basicamente é pedir para ser preso? Mas eu não ficaria surpresa se isso fosse um pouco mais profundo do que ele só tirar fotos e postar no Google Maps. Numa das avaliações que ele compartilhou, especifica o dia em que a garçonete trabalha. Mas seria um grande exagero imaginar que ele descobre os horários delas de alguma forma meio de perseguição. O problema com esse conteúdo é que não é como uma reportagem, não adiantaria de nada. Embora as motivações de Rick pareçam claras, as fotos não são inadequadas e, ao que tudo indica, não violam diretrizes. No entanto, é preocupante que ele poste isso tão abertamente, e isso me faz pensar o que mais ele faz às escondidas. Se você trabalha em um dos restaurantes que Rick avaliou, ou realmente em qualquer restaurante desse tipo, por favor, fique atenta e denuncie qualquer comportamento que te faça sentir desconfortável. Rick não será a única pessoa que frequenta esses lugares com intenções potencialmente nefastas. Em 1º de outubro de 2025, a usuária do TikTok Little House Big Alaska, chamada aqui de Alaska,
publicou um vídeo exibindo uma pedra que afirma ser sua. O filho dela tinha roubado das pirâmides no Egito e trouxe para casa, no Alasca. Ele viajou para lá em fevereiro de 2024 e, ao voltar, mostrou a pedra para ela, que logo disse que ele precisava devolvê-la. Porque não pertence a eles? Obviamente, ela estava ciente do fato de que roubar uma parte das pirâmides é muito ilegal. Mas ela já tinha um mau pressentimento desde o início. E talvez ela tivesse razão. O filho de Alaska não é o primeiro nem deve ser o último a roubar das pirâmides. Nem preciso dizer que isso é realmente horrível de fazer. E sim, eu percebo a ironia de uma britânica dizer isso. De qualquer forma, a pirâmide de Gizé é, na verdade, a única das 7 maravilhas do mundo original que ainda existe. Sua importância cultural e histórica não pode ser exagerada, então ela deve ser absolutamente respeitada e protegida. Ter uma lembrança legal não vale a pena destruir um monumento tão importante. Como eu disse, infelizmente outras pessoas já roubaram partes dele antes. Em 2009, o artista britânico Andy Holden tricotou uma réplica de uma pedra que roubou das pirâmides anos antes e exibiu essa peça na Tate Britain, em Londres. Ele tinha apenas 12 anos quando roubou a pedra, então acho que podemos relevar um pouco. Quando ele acompanhou o pai em uma viagem de negócios ao Egito, em uma entrevista ele disse, abre aspas, quando chegamos às pirâmides, sem pensar, quebrei um pedaço de pedra do lado da grande pirâmide de Gizé. Cheguei em casa e coloquei na prateleira do meu quarto, junto com uma coleção de outras lembranças que eu tinha quando criança. Quando meus pais descobriram, ficaram furiosos e isso virou um grande motivo de culpa. Não contei pra ninguém o que fiz, mas isso me assombrava há anos, então decidi tentar aliviar essa culpa. Viajando de volta ao Egito e colocando-o de volta no lugar original, Andy fez exatamente isso. Em 2008, ele criou o filme O Retorno da Peça da Pirâmide, mostrando sua jornada de volta ao Egito. E mais importante ainda, ele escalando a pirâmide para devolver a pedra ao seu lugar original. Obviamente, não é bom que ele tenha roubado a pedra em primeiro lugar, mas pelo menos, como adulto, ele fez o possível para corrigir seu erro. Felizmente para ele, parece que ele nunca enfrentou nenhuma consequência legal por causa disso. Em 2015, 3 alemães e 6 egípcios foram condenados a 5 anos de prisão por roubarem fragmentos de um pergaminho antigo, além de amostras de rochas das pirâmides. Em 2018, o parlamento egípcio debatia uma lei que aumentaria as penas, possivelmente até prisão perpétua, para quem fosse condenado por escavar, roubar, danificar ou contrabandear artefatos antigos ilegalmente. Então, o filho de Alaska também teve sorte de não ter sido preso, mas talvez ele tenha pago o preço de outra forma. No TikTok, Alaska contou que desde que o filho trouxe a pedra, a família foi amaldiçoada com má sorte e que coisas terríveis aconteceram. Ela não entra em muitos detalhes, mas menciona que houve internações por câncer e mortes, 3 mortes em sua família imediata, como ela esclareceu depois em um comentário. Parece que ela rapidamente fez uma ligação com a pedra porque houve uma mudança repentina nas circunstâncias só depois que ele a trouxe de volta. E agora ela está convencida de que é isso que está causando essas coisas horríveis. Toda vez que algo acontecia, ela dizia para o filho se livrar da pedra, mas ele só ria e dizia que ela era louca. Até março de 2025, quando ele faleceu, acho que a Alaska não revelou a causa da morte dele. Ela disse que está processando isso fora do TikTok, então talvez nunca dê mais detalhes. Mas ela certamente parece acreditar que a pedra teve algo a ver com isso e agora está decidida a devolvê-la. Ele tinha só 32 anos, então, seja qual for a causa, provavelmente foi inesperada e não natural. Alaska demorou para pegar a pedra, pois outro familiar a tinha e parecia não querer devolvê-la. Neste vídeo, é possível vê-la embalando a pedra para devolvê-la ao Museu do Cairo, no Egito. Ela disse no vídeo seguinte que enviou um cartão de desculpas sincero para que soubessem que a pedra estava sendo devolvida. Com amor e desculpas. Muitos comentaristas também achavam que a pedra estava ligada a toda essa má sorte. Alaska e sua família tinham passado por isso. Era algum tipo de maldição.
Uma pessoa até disse que, quando foi ao Egito, foi especificamente orientada a não pegar nenhuma pedra ao redor das pirâmides porque isso traria morte para sua família. Eu não sei se isso é realmente uma crença comum no Egito, mas é meio assustador se eles estiverem dizendo a verdade. Outros comentaristas alertaram Alaska que a maldição talvez não fosse quebrada apenas por ela enviar a pedra de volta, e que ela mesma teria que levar e garantir que fosse colocada exatamente no lugar de onde foi retirada. Novamente, não sei se isso é uma lenda local real, uma regra dessa suposta maldição ou outra coisa. De qualquer forma, seria quase impossível para Alaska colocar de volta exatamente no mesmo lugar, já que ela não foi quem roubou em primeiro lugar. De qualquer forma, o conselho chegou tarde demais, já que ela revelou depois que tinha gravado aquele vídeo 3 meses antes de realmente publicá-lo. Ele ficou nos rascunhos dela o tempo todo, então, quando ela compartilhou, ela já tinha devolvido a pedra? Mas a história não termina aí? 10 dias depois do vídeo original da Alaska, 3 meses e 1 semana após devolver a pedra, Alaska postou outro vídeo dizendo que ela estava com a pedra novamente. Na verdade, ela chegou ao Egito no dia 8 de julho, mas ninguém nunca a reivindicou. Alguns espectadores acharam assustador e pensaram ser parte da maldição, que a pedra voltou para ela para garantir que sua maré de azar continue. Na verdade, porém, minha pesquisa me diz que você não pode simplesmente enviar coisas para esse museu. Se você tem um artefato para doar ou devolver, deve entrar em contato com o museu e seguir o processo de doação. Então, realmente não é tão estranho que ninguém tenha reivindicado o pacote e ele tenha sido devolvido para o Alaska. Os próximos TikToks que Alaska publicou eram apenas dela, dizendo que ela estava tentando descobrir para qual endereço poderia enviar, e também que tentaria entrar em contato com alguém primeiro. Assim, eles estão esperando e vão receber desta vez. A última atualização foi há 2 dias, enquanto escrevo este roteiro. E nela, Alaska disse que agora está planejando voar para o Egito com o marido para que eles possam devolver a rocha pessoalmente. Parece que ela levou a sério os muitos comentários que sugeriram isso. E acho que ela não quis correr o risco de a rocha ser devolvida novamente se ela simplesmente a enviasse pelo correio. Essa é a história até agora. Recomendo seguir Alaska no TikTok para ver como isso termina. Acho que o mistério é: será que ela foi mesmo amaldiçoada por essa rocha? Se você acompanha meu canal há um tempo, provavelmente já sabe que eu, pessoalmente, não acredito em maldições ou em nada paranormal, na verdade. Então, é claro que eu não acredito que a rocha seja amaldiçoada ou que os eventos trágicos que Alaska viveu tenham qualquer relação com a rocha. É muito mais provável que seja apenas uma série de coincidências realmente infelizes. Mas eu realmente sinto muito por ela, porque está claro que ela realmente acha que existe pelo menos uma possibilidade de que a rocha seja a culpada. Ela também reconheceu que pode ser uma coincidência, mas parece mais convencida de que há uma maldição envolvida, e isso deve ser aterrorizante. Eu nem consigo imaginar a variedade de emoções que ela deve ter sentido desde que o filho trouxe a rocha de volta. Ela sempre acreditou que isso poderia ser responsável pelo azar que todos eles passaram. Quando ela pediu que ele se livrasse daquilo, ele riu e a chamou de louca. Ela provavelmente ficou muito frustrada com ele por um tempo, até que ele morreu. O que teria causado ainda mais tristeza e possivelmente culpa por não tê-lo convencido a se desfazer da pedra antes de tudo acontecer. Espero que ela encontre conforto sabendo que fez o melhor possível. Provavelmente a pedra não teve relação com o que aconteceu. Além do medo de que esteja amaldiçoada, também parece que ela realmente está empenhada em devolvê-la ao lugar de onde veio. E eu realmente espero que ela consiga fazer isso e seguir em frente depois de tudo o que aconteceu. No dia 27 de setembro de 2006, durante um jogo de vôlei feminino em uma escola de ensino médio em Dakota do Sul, houve um tiroteio ainda mais mortal do que o de Columbine, conhecido como o incidente do vôlei de 2006. 24 pessoas morreram. Alguém filmou, mas hoje só há algumas capturas de tela dessas gravações disponíveis publicamente. Isso certamente teria sido notícia em todo lugar na época. Deveriam haver documentários e livros sobre isso, então por que você provavelmente nunca ouviu falar? Não há provas de que isso aconteceu, mas não inventei essa história.
Existem várias discussões sobre isso na internet, com inúmeras pessoas afirmando se lembrar de ter ouvido falar disso na época. Por que não há notícias ou relatos confiáveis sobre isso? A teoria mais popular entre aqueles que têm certeza de que isso aconteceu é que houve algum tipo de encobrimento. Os detalhes exatos variam, mas a principal sugestão é algo como um assassinato do governo que deu errado. Não sei ao certo por que o governo iria querer assassinar crianças de escola ou como isso poderia ter dado errado. Mas dizem que houve uma época em que saíram reportagens sobre o incidente nos jornais locais. Elas foram rapidamente recolhidas e qualquer evidência disso foi apagada dos registros públicos e da internet. Eu até encontrei um comentário sugerindo que as pessoas que testemunharam foram subornadas ou silenciadas de alguma outra forma para que a verdade nunca viesse à tona. Essa é uma história muito convincente, mas quanto mais você investiga, mais furos você encontra. Os detalhes do incidente variam muito em diferentes relatos, com alguns dizendo que aconteceu em Dakota do Norte ou do Sul, outros dizendo que foi em Nebraska ou em outro lugar. Alguns dizem que foram 17 vítimas, outros lembram de 24. Também há uma clara falta de informações sobre o suposto autor do crime. Foi um colega de classe, um professor, algum lunático aleatório? Ninguém sabe e ninguém sequer parece questionar isso. Nenhum dos nomes das vítimas jamais foi mencionado, nem o nome da escola. Ninguém que frequentou a escola, e mais importante ainda, ninguém que realmente testemunhou o incidente falou sobre isso. São sempre apenas pessoas que têm alguma lembrança vaga de terem ouvido falar sobre isso anos atrás ou de terem lido um artigo sobre o assunto na época. Se isso fosse algum tipo de conspiração envolvendo um assassinato do governo, faz sentido que muitas pessoas não quisessem falar sobre isso. Especialmente se elas testemunharam seus colegas de classe sendo assassinados e temiam ser as próximas, mas depois de todos esses anos, será que ainda dá para acreditar nisso? Nenhuma pessoa tem qualquer informação confiável sobre isso, se realmente aconteceu. É verdade que existem capturas de tela do que parece ser uma fita Video Home System supostamente contendo imagens do incidente, mas essas imagens não resistem a uma análise mais detalhada. Uma mostra o jogo de vôlei antes do incidente, 3 mostram sangue espalhado no chão, outra mostra possivelmente 5 corpos mortos, e a última apresenta o que parecem ser sacos para cadáveres. Todas estão borradas, principalmente a dos corpos. As fotos com sangue parecem facilmente editadas. Também vale ressaltar que o Video Home System já estava mais ou menos obsoleto em 2006. Na época do incidente, todos os grandes estúdios de cinema já tinham parado de lançar filmes novos em Video Home System, e a maioria das pessoas usava DVDs para seus filmes caseiros. Por que as pessoas dizem já ter ouvido isso antes? Pode ser um exemplo do efeito Mandela, que, na minha opinião, geralmente pode ser explicado por falsas memórias. Diversos estudos mostraram como é fácil criar falsas memórias. Elas podem ser tão convincentes que, mesmo diante de evidências lógicas de que algo nunca ocorreu, a pessoa ainda pode acreditar. Ler o relato de alguém na internet pode levar outros a acreditarem falsamente que também se lembram disso. Suspeito que todo o ângulo pode, consciente ou inconscientemente, motivar o cérebro a criar memórias. Curiosamente, houve outro incidente ocorrido no mesmo dia do suposto incidente do vôlei, o que pode explicar parte disso. A crise de reféns na Platte Canyon High School em 2006 envolveu Dwayne Roger Morrison, de 53 anos, que fez 7 alunas reféns, abusou delas e matou uma a tiros. Depois tirou a própria vida. Felizmente, as demais alunas foram libertadas ou escaparam ilesas. Obviamente, há algumas diferenças nessas duas histórias. A crise dos reféns ocorreu no Colorado, não em Nebraska nem nas Dakotas do Norte ou do Sul. Assim como o incidente do vôlei, teve significativamente menos vítimas, com apenas 2 mortes, incluindo o autor, em comparação com até 24 durante o incidente do vôlei. Isso ocorreu em uma sala de aula comum, não no ginásio, durante um jogo de vôlei, e a crise dos reféns envolveu sala de aula. Mesmo assim, ter ocorrido no mesmo dia é significativo. Será que muitas pessoas que dizem lembrar do incidente do vôlei, na verdade, ouviram sobre a crise dos reféns e esqueceram os detalhes? Quando ouviram a descrição vaga do incidente do vôlei anos depois,
Provavelmente soou parecido o suficiente para acharem que era o mesmo evento e preencheram as lacunas da memória com os novos detalhes. A pergunta que ainda permanece é de onde vieram essas imagens, porém? Uma usuária do Reddit, na verdade, identificou a academia da primeira imagem como sendo da Utica High School, em Michigan. Encontrei um vídeo dessa academia postado em 2017 em uma página do Facebook para líderes de torcida da escola, no qual a academia está igual à suposta foto de 2006. Seria estranho não haver nenhuma mudança na decoração em 11 anos? O que é interessante, porém, é que 2017 também parece ser o ano em que esse incidente foi mencionado pela primeira vez na internet. Isso me faz pensar se alguém criou a farsa na época. Ou alguém dessa escola editando fotos próprias da academia ou usando imagens da internet. Naquela época, o Scare Theater chegou a postar um vídeo inteiro sobre esse incidente há alguns meses. Nele, ela aponta que uma das fotos de sangue no chão mostra sinais de edição. Esse vídeo faz um bom trabalho desmascarando isso como uma farsa, então eu recomendo que você assista. Neste ponto, acho que é seguro dizer que o incidente do vôlei de 2006 não passa de uma farsa que provavelmente começou em 2017. Mas eu não acho necessariamente que todas as pessoas que dizem se lembrar disso estejam mentindo. Como eu disse antes, falsas memórias são um fenômeno poderoso. E considerando que houve um evento um pouco parecido exatamente no mesmo dia, é totalmente possível que estejam confundindo com esse? Quero saber suas opiniões, teorias e outros mistérios da internet que gostariam que eu abordasse nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.